Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a doutora Lourdes Fátima Santos Pinto, que é a presidente do Conselho Municipal dos Idosos. Um assunto muito importante, mesmo porque todos nós temos idosos, eu também sou. E como tal, nós vamos saber dos nossos direitos e o que tudo pode acontecer. Dentro de instantes. Doutora Lourdes, como dizia eu nesse introito desse programa, a satisfação de recebê-la aqui entre nós e que me permita você pode dizer o cenário desse Conselho Municipal de Idosos, o que acontece aqui em Salvador. Então, de início, eu gostaria de lhe perguntar o que representa este conselho. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer da nossa satisfação de estarmos aqui, dizer que isso mostra uma sensibilidade da Rede TV, da Rede Televisiva, no sentido de convocar, de provocar, foi através de um convite, nos sentimos extremamente honrados em a gente poder estar numa mídia televisiva e tratar das questões da pessoa idosa. Agora me diga uma coisa, qual é o desafio que vocês têm tido nesse conselho? Olha, na realidade, são inúmeros desafios. Se a gente tivesse que pensar assim, no que seriam os desafios, eu acho que superiores aos desafios de Ulisses, superiores àqueles aos quais Hércules se deparou ao longo, da sua trajetória mítica. Porque nós temos uma população idosa representativa no estado da Bahia e nós não temos necessariamente quase nenhum serviço. Há um dado que eu acho que é alarmante, quando a gente pensa no estado do porte do estado da Bahia, rico, pujante, com dinheiro, e a gente vê que nós só temos uma única instituição pública de abrigamento dos idosos, que é o abrigo Dom Pedro II, que está agora numa fase de recuperação, porque foi esquecido ao longo de diversas outras gestões, e agora está tendo a recuperação do prédio. E nós temos um esquecimento, nós temos uma violência doméstica que campeia e com relação aos idosos, e quando esses idosos são violentados, vilipendiados, para onde nós levamos? Qual o espaço para onde se leva o idoso para se afastar um período, quiçá o resto da sua vida, daquele ambiente agressor? Há sim uma inércia do poder público. O estado da Bahia tem a obrigação, dever, quando eu falo estado da Bahia eu digo como um todo, tem sim a obrigação, dever de construir mais centros de abrigamento, e nós temos que sair daquela visão um tanto quanto de poliana e imaginar que sempre o lar é o melhor lugar para o idoso. Às vezes o lar é o pior lugar para o idoso. E diga uma coisa, essa atuação do Conselho Municipal, quer dizer, esse conselho fica restrito só a Salvador ou tem alguma ligação com algum outro órgão do Estado que estenda mais os seus prolongamentos para essa assistência? A rigor, os conselhos eles são entes da federação, quer dizer, ligados àquele princípio que é da democracia participativa, da gestão participativa, que é um princípio que está na Constituição de 88.
Então, nós temos o Conselho Nacional do Idoso e temos o Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Municipal do Idoso, cada um nas suas instâncias. Mas isso não significa, na nossa ótica, na ótica dessa gestão nossa no Conselho Municipal do Idoso de Salvador, que tenhamos que trabalhar de maneira separada, de maneira dissociada do Conselho Estadual e dos demais conselhos da grande região metropolitana. Tanto isso é um fato que para esse seminário que nós iremos realizar no dia 29 de julho, nós emitimos convites para todos os conselhos da grande região metropolitana, emitimos também convite para o Conselho Estadual do Idoso, representado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, através do Dr. Almírio Sena. Então, nós achamos que a causa do idoso é uma causa muito ampla e significa que todos nós temos que participar, temos que juntar forças para tornar a vida um pouco melhor para a pessoa idosa. Então, não há, digamos assim, nenhuma restrição, nenhum pudor, não há nenhum, digamos, preconceito em juntarmos as forças em todos os níveis da federação. Como eu pude perceber pelas suas palavras, que a coisa não é estanque. Há uma integração, digamos, de todos esses setores municipais, estaduais, federais, da federação. Essa integração é muito boa, não é? Eu tenho que fazer só um aporte aqui. Podem até as coisas serem estanques, mas o que eu entendo de Estado, a ideia do que eu entendo do Estado brasileiro é que todos nós somos contribuintes, somos um cidadão. E esse cidadão, ele está no território, mas o fato de estar no território Salvador não exime o Conselho Estadual de também ter uma responsabilidade sobre a gente. Do mesmo jeito que não exime o Conselho Nacional de ter uma responsabilidade. Somos todos brasileiros, cidadãos desse país chamado Brasil e sobre o qual esse país, esse Estado constituído, tem deveres para com esse cidadão. Então, quando não abrem a porta para o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso costuma ele mesmo abrir a porta. Então, nós não temos esse pudor, forçamos, batemos na porta uma vez, duas, três, a causa se sobrepõe a qualquer vaidade. É esse meu entendimento. Agora, você, por exemplo, falou, digamos assim, do Dom Pedro II. Qual é a população hoje que existe lá no Dom Pedro II? Olha, devido à precariedade, nós estamos com uma população na faixa de... Eu não tenho precisamente, mas lhe digo que estamos numa faixa de 74 pessoas abrigadas. É muito pouco. Ali é uma réplica do Palácio de Versalhes e ele foi pensado inicialmente, quer dizer, quando foi comprado, que era um casario, né? Quando ele foi comprado pela Princesa Isabel, pelo Estado do Império ainda no Brasil, quando ele foi comprado e destinado para mendicidade, desde o início foi destinado, ele poderia abrigar quase 500 pessoas. Então, nós tivemos um descaso paulatino, principalmente nesses últimos momentos, em que o abrigo Dom Pedro II, ele ficou como se fosse esquecido. Então, uma cidade como a nossa, que é a primeira cidade centenária, a primeira capital do país com o maior número de pessoas centenárias no Brasil. Então, imagine você ter apenas um único abrigo e que ele hoje só comporte 74 pessoas. Agora, eu quero dizer uma outra coisa. Nós, no estado da Bahia, não temos centros de convivência há dias. Nós pensamos na criança, pensamos no adolescente, nós possibilitamos com os nossos recursos de todos, inclusive dos idosos também, a construção de creche, a construção de centros de acolhimento, uma série de situações. Mas quando a gente pensa que o idoso ele fica refém do ambiente doméstico o tempo todo, ele não tem um centro de referência onde ele possa ir, se divertir, aumentar suas relações sociais, ter um atendimento médico básico, poder nadar, poder brincar, poder assistir filme, discutir e aprender. O Conselho Municipal do Idoso, esse ano, apresentou um projeto à Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza para um centro de convivência dia para o idoso, que a gente pudesse ter um centro em cada unidade territorial das subprefeituras, para que aqueles idosos pudessem, no seu dia,
poder dispor o seu dia na construção de novas relações afetivas, relações sociais. Porque é um fato que acontece com o idoso. Quando se envelhece, e peça a Deus que nós envelheçamos, porque isso significa poder viver mais. O envelhecimento, ele também provoca o desaparecimento de algumas relações. São os amigos que vão embora, é a família em si que você vai perdendo, entes queridos. Então, é necessário a vida dinâmica que essas novas relações sociais e afetivas sejam construídas novas relações sociais e afetivas. Mas como pode construir um idoso novas relações sociais e afetivas se ele não tem sequer um espaço onde ele possa ir e conviver com outros idosos num ambiente alegre e assistido? Temos exemplos magníficos no estado de São Paulo, no estado de Minas e Amazonas, em tantos outros estados. Eu visitei recentemente o Centro de Convivência Deci Gonçalves, na Lagoa Rodrigo de Freitas. O espaço é magnífico. Sabemos todos que é o metro quadrado mais caro do mundo. E ninguém pensa em retirar dali. E ninguém pensa em diminuir serviços. Estão lá e muitos idosos frequentam, de todas as classes. É para isso que eu acho. Essa é uma função do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro não pode esquecer que ele também tem pessoas idosas. Agora, doutora, seguinte, você citou uma coisa muito importante, porque se houvesse esse centro de conveniência, digamos, desafogava a necessidade de abrigos. Isso. E automaticamente vocês trariam a assistência e esse intercâmbio nos idosos através desse centro, Isso, né? é. Seria coisa muito importante. Mas uma coisa que eu tenho notado de famílias, de que essas famílias, ou seja, que a pessoa entre num processo maior do envelhecimento, que não tenha, digamos, o dinamismo diário, mas as famílias escondem as pessoas. Eu, por exemplo, quero lhe dar um testemunho de que amigos, está compreendendo? De que chegaram a uma certa idade e a gente que anda com esse pessoal, depois que esse pessoal se recolhe mais em casa pela dificuldade de deambular, coisa desse tipo, e aí então, o que é que pode ser feito? A gente quer visitar as pessoas e a família obstrui. Eu já cheguei por uns 2 casos, ligar, eu queria ver qual é a hora que eu posso visitar e tal. A pessoa esconde, não deixa aqui a gente vai lá conversar. Ah, está deprimido. Às vezes, você, ao relembrar o passado, conversar, não é? Dá um toque todo especial para, digamos, essa pessoa que está recolhida, não é verdade? Você não tem observado isso, não? Nós temos observado, é um dado. Normalmente o idoso é o dono da casa e à medida em que ele vai se fragilizando, ele vai ficar no puxadinho, no quarto mais diminuto da casa, no espaço menos privilegiado. E nós temos as famílias praticamente elas sendo dona do idoso. O idoso só pode ser interditado no seu direito de receber as pessoas, só pode ser interditado mediante a justiça. Então, enquanto o idoso está ígio, está com suas faculdades mentais, é ele que decide, é o idoso que decide se recebe ou não recebe seus amigos. Não é o filho, não é o neto, não é a filha ou qualquer outro ente cuidador que assume a voz do idoso. Se tem qualquer pessoa que foi amigo e vai tentar uma relação, se aproximar de um idoso, que quer manter seu contato, é ele que tem que falar por ele. Uma pessoa só está interditada mediante uma ação do juízo, da justiça. Então, deixe-me chega dizer essa para o senhor, interdição desse ponto. Mas Acho que é é a própria família que faz. porque eu lhe digo o seguinte, então a família está interditando ele, a família está deixando que Exato. ele se expresse na sua vontade de acolher ou não acolher os amigos. E determinadas situações, o Estatuto do Idoso ele cobre desde a violência física, a violência psicológica, e entre as violências, a violência psicológica, ela às vezes acontece de maneira muito sutil.
Às vezes acontece sempre o idoso está errado. Pô, você não pode fazer isso, você faz isso errado. Existe incutir essa incapacidade na pessoa que ainda pensa, que ainda tem decisões, que tem uma conta bancária, que é capaz de saber prover, fazer suas higienes e tem a sua independência necessária, naturalmente, dentro das debilidades físicas do envelhecimento. Então, essa pessoa ainda pode muito bem ser sujeito dos seus direitos, inclusive de atender telefone. É uma coisa que é muito constrangedora. Às vezes você liga para uma casa, o idoso nunca está no telefone, ou alguém fala por ele através do telefone. Então é necessário ser sujeito. O idoso é sujeito de si. Há denúncias, é possível fazer denúncias quando qualquer pessoa perceba que o idoso está sendo retirado do seu convívio social, alijado do seu convívio social. Faz denúncia anônima, número 100, Disque 100, como anônimo mesmo está dizendo, não há necessidade de identificação, não se procura se identificar. E aí as autoridades, elas podem muito bem fazer aquela visita de, digamos assim, de cuidado, porque receber uma denúncia vai verificar, não quer dizer nada, apenas se aquele fato é real ou não. Eu também gostaria de salientar um fato, que é outra coisa que a gente precisa estar a par no estado da Bahia, é que nós somos a terceira capital em número de pessoas no país. Então, a terceira capital mais numerosa do país. E nós só temos uma única delegacia do idoso no estado, que é a DEAT, e ela funciona nos Barris. Então, vocês imaginem, com uma população como a nossa, sendo uma das populações caracterizadas como um estado caracterizado como um dos mais violentos também do país. Cidades aqui que é a primeira em violência e homicídio. A gente está falando só de homicídio, mas o homicídio, ele é o ponto final das agressões. Porque depois de morto faz mais o quê? Mais nada. Mas você tem o assédio moral, você tem as violências psicológicas, você tem as agressões, você tem as difamações, você tem uma série de lesões de pequena monta, de pequena gravidade. Então, vê o seguinte, nós só temos uma única delegacia. Agora, é muito pouco para um estado como o nosso. Qualquer coisa, como a senhora falou, de uma denúncia, o ponto inicial para essa denúncia, para que seja feita alguma coisa, é através da delegacia e o telefone que a senhora disse aí há pouco. O Disque 100 não. O ponto inicial para provocar o Estado é através da delegacia, também através do Ministério Público. O Ministério Público do Estado da Bahia, que fica em Nazaré, ele tem um segmento dedicado à pessoa idosa, que é o GEIDO. O titular é o doutor César. E pode chegar nesse grupo, tem assistentes sociais, tem toda uma equipe multidisciplinar que vai atender e que vai colher aquela denúncia e vai produzir um processo investigatório. Tem também as denúncias que podem ser encaminhadas, e aí a gente encaminhando para encaminhamento, que podem ser encaminhadas ao próprio Conselho Municipal do Idoso e ao Conselho Municipal do Idoso, que fica no Largo dos Aflitos, número 5. O nosso e-mail é conselhomunicipaldoidoso@hotmail.com. Pode também encaminhar a denúncia para o Conselho Estadual do Idoso, porque nós, os idosos, nós temos um estatuto, o Estatuto do Idoso. É uma lei, não necessitaria se nós pertencêssemos a uma sociedade que respeitasse a questão da dignidade da pessoa humana. Mas ela é necessária porque não tem, e é uma medida protetiva também. E esse estatuto, ele dá à pessoa idosa uma atenção diferenciada. E nessa atenção diferenciada está o agravamento das punições quando é realizada contra uma pessoa idosa. Então tem um agravamento. E dá essa capilaridade que eu estou lhe falando. Quer dizer, a pessoa idosa, ela não tem apenas uma delegacia, ela não tem apenas a justiça para recorrer, ela tem, além da justiça, a delegacia, ela tem os conselhos municipais, o conselho estadual, a própria defensoria pública, ela também, a depender da condição da pessoa, condição econômica, ela também assume a defesa diante, né, nas causas da pessoa idosa, que a gente chama defensoria, mas não quer dizer que vai defender, vai assim propor, ajudar, entrar como, digamos assim, um procurador da pessoa diante da justiça.
Então, nós temos esses órgãos todos. Agora, é importante que o idoso saia, isso é uma coisa importantíssima, que saia de uma determinada situação em que a sociedade teme lhe colocar como de sujeição. Levanta a cabeça, nós temos, todas as pessoas idosas têm direito, busca seu direito, respeito pelas leis, pelas normas. É bom conhecer o Estatuto do Idoso, é fácil acesso à internet de qualquer outro canto. Sair, conversar. O Conselho Municipal do Idoso está totalmente aberto à pessoa idosa. Pode ir, tirar suas dúvidas, chegar lá, provocar a gente. Se a gente não puder ajudar, nós encaminharemos a quem possa ajudar, porque essa é a função. A função de um conselho é ser fiscalizador das políticas públicas, propositor de políticas públicas e também na defesa da pessoa idosa. Então, são funções próprias do conselho. Me diga uma coisa, a senhora que vem lutando muito nisso aí, nessa sua vivência, o que é que a senhora achou depois da vinda do Estatuto do Idoso? Eu acho que trouxe uma condição melhor pela defesa, mas também trouxe uma condição melhor do entendimento. A gente percebe que muitas pessoas, e eu tenho visto em jovens, digamos, o trato que você encontra do jovem. Em qualquer lugar que tenha mais alguma coisa, o jovem se dispõe a deixar o lugar que está sentado, ou qualquer delicadeza, que antigamente isso não era tão flagrante como hoje está acontecendo. Eu tenho a impressão que a advinda do Estatuto trouxe uma condição muito grande, não só do direito, mas também da compreensão. Não sei a sua impressão disso. Olha, eu acho que a sociedade começou a perceber que existem idosos na sua composição e que as pessoas idosas contribuíram para o presente. A gente aqui no Brasil nós aqui temos uma ideia de que só existe presente, mas até o presente é uma ficção, não há presente onde não exista passado. Então nós temos que ter essa compreensão disso. E o Estatuto ele veio para garantir esses direitos, né, de maneira mais eficaz, eficiente. Mas eu gostaria também de falar de coisas boas. Eu gostaria de lhe dizer o seguinte, que o Conselho Municipal do Idoso ele foi criado em 2005 e que esse ano nós teremos a criação do Fundo Municipal do Idoso. Já está tramitando, quer dizer, desde 2005 que esse fundo deveria ter sido criado. Nós temos uma inércia de 7 anos e que esse ano foi dada entrada, inclusive com um pedido direto ao secretário, doutor Maurício Trindade, da nossa parte e tudo mais. Foi dada entrada, está tramitando, já está na Cefaz e a gente tem plena certeza que o Fundo do Conselho Municipal do Idoso vai ser criado e isso é importante por quê? Porque através desse fundo nós poderemos receber doações, nós poderemos direcionar essas doações para as entidades e instituições em que tratam com a pessoa idosa, poderemos também, chancelar algum projeto que apareça, que seja de acordo para a convivência, boa convivência da pessoa idosa. É claro que dentro do que significa a fiscalização pública, os elementos de probidade, né, de honestidade, essas coisas todas estão feitas. E a outra excelente notícia é que, como o Brasil é o país das eleições, a gente vive por conta das eleições. Tem político aí que toma medidas atabalhoadas por conta de eleições. Então, por conta disso também, nós oficiamos ao Tribunal Superior Eleitoral esse ano, perguntando o que, digamos assim, por que os idosos em situação de abrigamento não votavam, não se expressavam politicamente. Nós sabemos que uma pessoa em situação de abrigamento está com problema de marcha, é mais difícil, a nossa sociedade não tem muita nem acessibilidade nem mobilidade, então dificulta a pessoa idosa. E a nossa pergunta era uma provocação. Nós dizíamos o seguinte: a pessoa detenta tem urnas e pode votar no ambiente de detenção. O adolescente em situação de ato infracional na Fundação Casa também tem o direito de se expressar politicamente, porque as urnas eletrônicas elas vão para parte das eleições, vão até lá. E nós provocamos. E a bem da verdade, né, que compete tanto o Tribunal Superior Eleitoral, através da ministra Carmen Lúcia,
como também o Tribunal Regional Eleitoral, através da desembargadora Sara Brito, de pronto, demandaram esforços para que a gente instale urnas nos lugares de abrigamento de pessoas idosas. E isso já está sendo agilizado com a logística necessária. E em 2014 será possível ao idoso em situação de abrigamento manifestar sua vontade política. E aí o que é mais importante disso? Aí os políticos vão lembrar que nas pautas dos seus discursos, das suas promessas, das suas propostas, terá que ter um espaço para a pessoa idosa. O que não pode é nós estarmos esquecidos da política, dos discursos públicos, principalmente da execução de situações que possam atender às peculiaridades da pessoa idosa. Então, são notícias boas, a gente tem que chorar muita coisa. Mas essas duas são não, mas olha, ótimas. repare bem, essa providência que realmente foi tomada, ela é muito sábia, porque, embora você tenha a isenção da lei, automaticamente, por causa dessas dificuldades, né, que ocorrem, então a pessoa gostaria de expressar o seu voto, mas está impedido que isso se faça. Então, certamente, com a disposição de uma urna, que eu imagino que seja essa, É isso mesmo. para que, digamos, sob um certo aspecto, ou passar, ou seja acompanhada por uma equipe que faça a mesma coisa como se fosse um posto de votação, não é verdade? Traria essa condição. Eu até queria aproveitar esse gancho seu para lhe dizer o seguinte: nós falamos aqui lá do Dom Pedro. Qual seria outros locais, mesmo através de instituição, através de qualquer outra coisa que exista? Eu, por exemplo, conheço, o Lar Franciscano. Excelente. Certo? Então, por exemplo, quantos desse tipo existem aqui em Salvador? A gente pode, eu acho que um bom serviço. Primeiro, temos que corrigir uma pequena observação aqui. O voto só é voluntário, o voto só é facultativo para o maior de 75 anos. O que acontece no país é que a pessoa, depois que se aposenta, por idade ou depois de 65, ela se abstém dessa parte de votar porque ela não vai fazer um concurso, ou porque ela está cansada mesmo, e por conta das dificuldades de chegar até as urnas, e quando vai para uma situação de abrigamento, a coisa fica mais difícil. Então, a possibilidade de votar não existe impedimento, apenas que a partir dos 75 anos, aquele voto passa a ser facultativo. É verdade. Como a pessoa que se aposenta, ela não vai, digamos, disputar um concurso público, ela não tem situações de exigência do título de eleitor, mas às vezes ela não vota. E eu queria aproveitar esse espaço para provocar a pessoa maior de 65 anos, maior de 60 pelo Estatuto e maior de 65 perante a Previdência, para todas as pessoas que estão nessa fase que a gente considera do envelhecimento, da fase digamos assim, dessa idade mais longeva, pós 60, que elas compareçam sim às urnas. Compareçam para manifestar sua vontade política. E que entenda que sua vontade política não é a projeção para daqui a 200 anos, 50 anos, não. A vontade política da pessoa idosa é sempre de um futuro próximo, porque não há tempo de você colher projetos mirabolantes para daqui a 50, 30 anos. Então, que quando vocês forem expressar a vontade política, que expressem para que a gente possa acolher de maneira mais digna a população idosa do nosso estado aqui, em especial de Salvador. Agora, com relação aos centros de abrigamento, nós demos um belíssimo exemplo, que é o Lar Franciscano. Para esse seminário nós fizemos assim, exigimos, inclusive com uma provocação direta, é uma característica minha, a gente telefonou para cada centro de abrigamento do município de Salvador, pedindo que comparecesse, que mandasse representação para o seminário, porque essa discussão do seminário envolve todos os sujeitos. Então, eles todos foram provocados para participar insistentemente, quer através de telefone, quer através de e-mail, o que eles disponibilizaram para a gente.
Nós temos poucos centros de abrigamento de pessoa Isso idosa, que eu gostaria de saber. pouquíssimos. E aqui eu quero fazer de viva voz um agradecimento, um reconhecimento das instituições religiosas, independente de que religião seja, no sentido de que elas realizam um trabalho magnífico onde o Estado não está presente. Então, nós temos os centros de abrigamentos filantrópicos e é uma ajuda imensa de acolhimento à população idosa. Existem também muitas instituições de longa permanência que, na realidade, elas não estão adequadas à lei, que existe uma lei de vigência e uma regulamentação pela Anvisa. Então, às vezes, são cenas de terror. Às vezes, quando você vai em algumas instituições de longa permanência, você percebe cenas de algum filme do Holocausto. Não digo Holocausto porque a situação dos judeus é impossível da gente definir com palavras, mas situações de degradação, situações de vilipêndio à pessoa idosa extremadas. Às vezes você vamos em situação de inspeção. O Ministério Público ele está fazendo uma série de visitas de inspeção de processos que estavam já acumulados, está agilizando isso e segue o Ministério Público, outras entidades e o Conselho Municipal de Idosos nessas visitas. Algumas dessas visitas implicam em fechamento do centro de abrigamento de longa permanência, por conta da situação de miserabilidade, a situação de completa violência com relação à pessoa idosa. Então, eu quero aproveitar esse momento, estou muito feliz por estar aqui e o senhor é um excelente entrevistador, porque a maior parte não deixa o entrevistado falar. E o senhor deixa o entrevistado falar, provoca, isso é a sabedoria da entrevista. Quem faz a entrevista, isso é sábio, porque o entrevistado se expõe e estou muito agradecida. Mas provocar aqui as famílias que vão até os centros de abrigamento onde deixaram os seus idosos, que vão lá, que visitem constantemente, percebendo alguma coisa errada, provoca, vai para o Ministério Público, diz que sim e tudo mais, porque na realidade isso tudo é uma ajuda, é uma fiscalização. Então a sociedade tem que se dar as mãos e evitar alguns centros de abrigamento de pessoas idosas que, são indizíveis. A situação é tão deprimente que é indizível. Mas a gente há de consertar, todo mundo junto, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Agora, me diga só uma coisa, rapidamente, porque televisão, o tempo vai se esgotando e a gente vai se economizando, digamos assim, no diálogo. Nesse seminário, digamos assim, que está sendo programado para agora, essa pauta, assim, de uma forma genérica, sucinta, como é que ela se pauta? Pauta para pauta. Pauta para pauta. Nós teremos diversos interlocutores com visões diferentes, porque também acreditamos que a divergência produz uma inquietação, uma reflexão e ação. Então, nós teremos interlocutores no sentido da provocação da questão da violência com relação à pessoa idosa, abordaremos esse assunto, abordaremos o assunto da questão das aposentadorias, também abordaremos o assunto das normas, quer dizer, do cumprimento às normas legais pelo Estado, do papel das políticas, se existe ou não existe políticas públicas e se elas são eficientes com relação às necessidades que existem e tudo mais. Então, nós teremos diversos interlocutores, teremos, só citar alguns nomes, o Dr. Sandoval Guimarães, com um trabalho contínuo de assistência sem remuneração às pessoas, né, da área do Nordeste. Teremos também a professora Marise Sansão, que é presidente da FEASAPEB, a Federação dos Aposentados. Teremos Helena Pataro, que é professora e também da CESAB. Teremos uma representação do Ministério Público. Eu estou querendo ver se não me esqueço. Também teremos a titular da DEAT, da delegacia, porque vai ser assim, primeiramente as palestras, depois tem um intermezzo, um intervalo, logo depois tem uma mesa redonda provocativa. Agora, uma coisa que é muito importante, que você pudesse dizer o local que isso vai ser realizado e se aqueles que quiserem
estar lá, poderão e serão convidados bem aceitos. De antemão, já tem um convite aqui de honra para o senhor, está me entendendo, que nos deu esse espaço, não só por gratidão, mas também pela simpatia imensa de entrevistar e a sabedoria de entrevistar. Agora, todas as inscrições elas estão acontecendo através do e-mail, é conselhomunicipaldoidoso@hotmail.com. Vou repetir, conselhomunicipaldoidoso@hotmail.com. E nós, quer dizer, esse público que deve comparecer ao seminário é um público que com certeza está estimulado pelo debate em si das questões da pessoa idosa, quer do ponto de vista intelectual, quer do ponto afetivo a questão. As portas estão abertas, a procura tem sido boa com relação a isso. E com certeza a gente vai dar um jeito de acolher a todos. E o local? O local é o Centro Cultural da Câmara Municipal, fica na Praça Tomé de Souza, é um apêndice da Prefeitura, do Palácio Tomé de Souza. Então é facílimo, chegando lá, Centro Cultural da Câmara, as pessoas ali estão todas informadas. Um local que era como se fosse da imprensa oficial, perto do elevador. Com certeza, tempos bons que tinha uma biblioteca belíssima, que se chegava lá, né? E que a gente só lembra através das fotos, não é isso? O nosso Salvador maravilhoso, não é isso? É um Salvador. Aí você imagina uma cidade que destrói tanta coisa, né? Você vê o Pelourinho se acabando. Então isso significa o quê? Uma cidade que não quer passado, né? Agora a gente tem que ter passado. Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade, a sua presença. Muito. Muito obrigado. Estamos aqui felizes e extremamente à vontade. Que coisa boa. Eu vim nervosa, mas o entrevistador... Não, foi ótimo.